dos Apóstolos, capítulo 9, no verso 36. A ressurreição do quê? De Dorcas. Igreja, hoje, o dom que nós vamos falar do Espírito Santo é a benignidade. Amém? É a benignidade. Vamos falar então da benignidade. Eu pesquisei aqui sobre a benignidade, e aqui fala assim, primeiro, antes de ler a palavra, eu vou ler. Benignidade é a qualidade de quem é benigno, ou seja, dotado de características boas, como a generosidade, a bondade e a benevolência, no âmbito religioso, de acordo com os ensinamentos bíblicos. Benignidade consiste numa particularidade que deve fazer parte de todas as pessoas. Diga que assim seja. A benignidade, ela significa ser uma pessoa boa. Amém? Uma pessoa benigna, ela tem vários atributos bons na vida dela. Ela é uma pessoa generosa, ela é uma pessoa bondosa, amém? Ela é compassiva, perdoa as pessoas, ela tem prazer em ajudar, em fazer o bem. Ela ou ele é benigno. Glória a Deus, igreja. Agora vamos aqui para a palavra. Atos 9, no verso 36. Havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no sepulcro. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro, o apóstolo Pedro, atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. Todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. Graças a Deus. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. E isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Dê uma salva de palmas para Jesus. Esse é o nosso Deus. Diga glória a Deus, igreja. Aqui se trata-se de uma serva do Senhor, amém? E esta serva de Deus, quem é que é servo de Deus? Serva de Deus. E esta serva de Deus era
modelo de crente, era um modelo de cristão. Por quê? Ela era uma pessoa que dava bons exemplos. Diga agora a Deus. Dava bons o quê? Exemplos. Ela era notável pelas boas obras que ela praticava. Ela tinha boas obras, ela praticava esmolas, ela tinha habilidades, dons para costurar, para fabricar tecidos, roupas. Quem está compreendendo? E até as viúvas que estavam ali chorando devido à morte dela, estavam ali com as túnicas, roupas que Dorcas tinha o quê? Produzido. Certamente ela fazia, talvez vendia, talvez trabalhava com aquilo, mas também ela dava e ajudava muitas pessoas que precisavam. Quem está compreendendo? Aqui, as pessoas que choravam pela morte de Dorcas eram pessoas que realmente sentiram a dor da perca dela. Por quê? Porque ali era uma pessoa verdadeiramente boa, era uma pessoa verdadeiramente que fazia falta na humanidade, porque era uma pessoa santa. Contrário destes que morrem, mas que morrem e aí as pessoas falam assim: era tão boa a pessoa, era tão boa, mas na verdade não tinha as características de Deus na vida dela. Está compreendendo, sim ou não? Aqui não, aqui é diferente. As pessoas quando morrem fora, as pessoas dizem que a pessoa foi para onde? Não é bem assim. Não é bem o quê? Não é bem assim. Se a pessoa se arrepender e aceitar Jesus Cristo, entregar sua vida para o Senhor Jesus, então Deus vai perdoar e vai salvar a alma dessa pessoa, amém? Caso contrário, não. Aqui era uma mulher de Deus, o nome dela estava escrito e arrolado no livro da vida. Então as pessoas sentiram muito a morte dela. Então Dorcas era uma mulher de Deus, boas obras, bons exemplos, amém, igreja? E as pessoas choravam, lamentavam, ouviram falar que o apóstolo Pedro estava na cidade vizinha, mandaram chamar o apóstolo Pedro. Versículo 38, lê comigo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram 2 homens que lhe pedisse: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. Uma pessoa boa, amém, igreja? Sabia que tem gente que morre? Tem gente que morre, tem pessoa que fica feliz, sabia? Sabia sim ou não? Tem gente que morre que os outros falam assim: esse aí já foi o quê? Esse aí já foi? Esse aí já foi tarde. Quem está compreendendo? Eu não sabia não? Que tem gente que morre aí, a pessoa fala assim: ih, aquele lá já foi o quê? Aquele lá já foi tarde. E tem gente que eu nunca fiquei sabendo de um caso desse, mas eu acho que existe isso aí. A pessoa vai até no velório, coloca o óculos só para ver se a pessoa morreu mesmo. Quem está compreendendo? Graças a Deus, o fulano já foi. Quem está compreendendo, gente? Aqui não. Aqui era uma mulher que fazia falta na humanidade, porque a humanidade precisa de pessoas boas. Glória a Deus, igreja. Versículo de número 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, o que
Pedro mandou todo mundo sair dali? Por quê? Porque Pedro precisava falar com quem? Pedro viu a angústia e a tristeza que aquelas pessoas estavam. E Pedro, Deus mostrou para Pedro que ali, naquele caixão, aquela pessoa que se encontrava morta, era uma pessoa de Deus, era uma mulher de Deus e que fazia boas obras. Então Pedro precisava fazer o quê? Orar. De repente, Pedro sabia que de repente Deus tinha poder para trazer novamente no que? Na vida. Mas ali ele quis orar sozinho, para ninguém o quê? Atrapalhar. Orar. Tem momento que a gente tem que orar sozinho. Tem momento que você tem que orar o quê? Sozinho. Tem hora que eu oro com a minha esposa, falo, Sara, vamos fazer uma oração aqui. Vamos ligar aqui a nossa vitória. Diga graças a Deus. Aí eu chamo ela, a gente ora, a gente dá as mãos. Está ligado a nossa vitória, amém? Está ligado a vitória do povo, a igreja aqui de Casa Grande. Mas tem momentos, meus irmãos, a gente tem que orar sozinho. Que é só você e quem? Só você e Deus, irmão. Só você e Deus, e você vai falar tudo que está no seu coração para quem? Você vai se expressar para Deus, você vai falar tudo que está dentro de você, que de repente você não teria coragem de falar se estivesse na presença de alguém, até do marido, até da esposa, ou de qualquer pessoa. Você vai abrir todo o seu coração para Deus, amém? Pedro mandou todo mundo sair, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, aí ele teve a ousadia de mandar a pessoa que estava morta o quê? Levantar. Mas primeiro, antes de ter a atitude de ousadia, ele falou com quem? Ele orou, ele apresentou a situação a Deus. Depois que ele apresentou a situação para Deus, aí ele teve a atitude de quê? De ousadia. E disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, o espírito, a alma dela voltou para o corpo. Porque, por exemplo, quando que uma pessoa morre? Quando que um ser humano ele morreu? Quando que uma pessoa morre? Quando a alma dela sai o quê? Do corpo. Por exemplo, tem situações que o coração da pessoa para o quê? De bater. Aí faz massagem cardíaca, está compreendendo? Você tem casos raros que o cérebro para, que a pessoa fica em coma. Isso é raro, mas acontece. Depois volta. Diga glória a Deus. Quando que uma pessoa morre? Quando a alma dela sai do corpo. A alma sai do corpo, o corpo humano já está compreendendo? Agora, por exemplo, Lázaro estava morto 4 dias, diz a Bíblia, 4 dias morto. Tira a pedra. Jesus orou, Deus devolveu a alma para o corpo de Lázaro. O corpo estava já fedendo. Foi o que Maria e Marta disseram: Senhor, o corpo já cheira mal, já é de 4. Mas por quê? Porque estava morta, a alma já tinha saído do corpo há 4 dias. Mas a alma de Lázaro voltou para o quê? Para o corpo de Lázaro, e ele reviveu. Diga glória a Deus. Imagina se essa mulher fosse uma mulher ruim, se ela fosse uma pessoa má, se ela fosse uma pessoa, um crente só de aparência, se fosse uma pessoa que desse maus o quê? Exemplos, será que ela iria ressuscitar? Será que Deus iria permitir que Pedro fosse lá e orasse? E será que Deus iria atender a oração de Pedro para restituir-lhe a vida? Não. Deus não tem prazer na morte do ímpio,
mas sim que o ímpio se arrependa. Só que Deus também é justo. Diga glória a Deus. Deus dá oportunidade. Se a pessoa não quer, Deus não vai obrigar a pessoa a fazer nada. Então, imagina se a Dorcas fosse uma pessoa ruim. E tem gente nesse mundo, meu amigo, que é ruim. Quem já conheceu alguém ruim já? Gente, estou falando para você, tem gente nessa terra que a pessoa é ruim. Quando você vê no jornal a pessoa roubando, tentando roubar uma moto, tentando roubar um carro, e você vê de repente a pessoa não quer entregar o bem que ela tem, ela está pagando a parcela do carro, a pessoa de repente acaba reagindo e acaba sendo morta, e às vezes nem reage, mas o humilhante tem prazer na maldade e mata e assassina. Quem está compreendendo? Isso é o quê? Isso é maldade, isso é perversidade. Maldade, perversidade. Existem pessoas ruins neste mundo. Talvez você já deve ter encontrado com alguma delas. Existe. Diga assim: que Deus me livre de pessoas más. Glória a Deus, gente. Então, Dorcas, ela tinha credibilidade com Deus. Amém? Dorcas, ela tinha crédito com Deus. Por quê? Não por méritos, mas é porque o próprio Deus nos dá crédito quando a gente obedece a sua palavra. Amém? Quando a gente se submete à palavra de Deus, quando a gente diz não para a nossa carne, quando a gente diz não para o pecado, quando a gente procura viver conforme a palavra ensina, sendo pessoas espirituais. Amém? Tem um preço a se pagar, tem uma renúncia, tem que levar consigo a cruz, tem que dizer não todos os dias para a nossa carne, mas para aqueles que renunciam às suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus e agradar a Deus, haverá recompensa para ele. Diga glória a Deus. Está aqui, Dorcas ressuscitou. Amém, igreja? Quem lembra do rei Ezequias? Quem lembra do rei Ezequias? O rei Ezequias, ele ia morrer. Deus já decidiu levar ele, enviou o profeta Isaías lá para dizer para ele: ó, arruma as tuas coisas que você vai, põe a tua casa em ordem que você vai morrer. Só que quando a pessoa ela está espiritualmente, ela está bem, ela quer viver. Diga graças a Deus. Então ele não queria morrer, ele fez uma oração. Só que ele não falou muitas coisas para Deus, ele falou algumas palavras, não tinha muita palavra. Tem hora que a gente vai orar, a gente não tem muito o que. A gente começa a chorar. Ele chorou, e a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Virou o rosto para a parede, chorou muitíssimo. Deus ouviu a oração dele. Isaías nem tinha chegado na casa dele. Deus mandou: Isaías, volta lá, diz para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Não é só isso não, tá? Diz para ele que eu vou dar também vitória contra o rei da Síria, e por sinal vou fazer o sol retroceder no relógio de Acás. Diga glória a Deus, amém? Então quer dizer, ele orou, ele falou assim: ó, Senhor, lembra-te de mim, de como andei em fidelidade contigo, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, todo o meu coração. Não foi por interesse, eu fiz porque eu tinha prazer em te servir, eu fiz porque eu tinha prazer em te agradar. Glória a Deus, igreja. Quando uma pessoa tem crédito com Deus, quando ela precisa de socorro, de repente os homens não têm socorro para dar, mas quando ela ora, Deus tem socorro para quem é fiel. Diga glória a Deus. Quem está entendendo essa palavra? Para me terminar aqui essa palavra, abra em Salmos capítulo 41. Leia comigo.
Vamos ler em voz alta, ó. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O que significa a palavra bem-aventurado? O que significa a palavra bem-aventurado? Quer dizer o quê? Feliz, né? Bem-sucedido, abençoado. Então, feliz, bem-aventurado é o que acode. O que é acudir? Socorrer, ajudar, prestar auxílio, estender a mão, socorrer. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O dia do mal existe? Existe o dia do mal e existe o dia mau. De repente, para você está numa época da sua vida que você está curtindo as bênçãos de Deus. Diga graças a Deus. Mas talvez tenha alguém aqui que está vivendo o dia mau, tempos difíceis. Dia mau, e tem os tempos difíceis que também o mundo passa, que nós também acabamos enfrentando os tempos difíceis. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida. Deus faz o que? Preserva-lhe a vida. Ele preserva, Ele guarda, protege, Ele coloca salvo. Amém, igreja? Não tem nada, não tem Satanás, não tem macumba, inveja, olho grande, não tem demônios, não tem nada pode contra o poder de Deus. Diga glória a Deus. Deus nos guarda, Ele guarda a nossa vida. O Senhor o protege. Quem é que te protege? Quem é que é o seu escudo? O Senhor o protege. Preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega a discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste, o acompanha, o ajuda, fica de olhos abertos, fixos no leito da enfermidade. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Diga glória a Deus. Você compreende isso? Na doença, Deus lhe afofas o quê? Cama. Deixa a cama confortável. Diga graças a Deus, irmão. A cama do hospital, a marca, pode até não ser boa, mas como eu estou com Deus, o meu Senhor, Ele me afofas o quê? A cama, Ele me conforta, Ele me ajuda. A pessoa pode, porque, por exemplo, ninguém quer ir parar no hospital, né? Mas quem já parou no hospital já? Quem já ficou no hospital 1 dia, 2 dias, observação? Quem ficou tomando remédio na veia? É gostoso? Aí vem aquela comidinha lá do hospital. É boa? Às vezes é. Na maioria das vezes não. É ou não é verdade? Mas quem é que está no hospital doente, tomando remédio na veia, está lá numa maca, numa UTI, tem ninguém ali. Às vezes vem visitar o familiar, o parente, né? Às vezes o pastor vai visitar, filho, alguém da família, mas é meia hora, 40 minutos, e a pessoa vai embora e fica só a pessoa e quem? Deus. Se ela estiver com Deus, e as pessoas que estão ali em derredor também doentes, até pior que é o dia mau, é o momento que difícil. Ninguém quer ficar doente, mas nós somos seres humanos. Eu já fiquei doente. Missionária Sara já ficou doente. Ela teve um apêndice, sentia dores aí, lá onde nós estávamos, divisa com o Ceará.
cidade pequenininha, lá não tinha hospital, só postinho mesmo. Levei ela lá e deu um remédio na veia e as dores persistiam. Aí levei ela, chegamos 9h30, quando foi 2 da tarde, ela estava indo para a mesa da cirurgia. E ainda levou uma bronca do médico lá, da médica. Por que você não veio antes? Estava sentindo dor, porque às vezes nós somos negligentes, né? Sentimos dores e tal, a gente ora, repreende, mas de repente continua e a gente não procura o médico, a gente somos seres humanos, temos que ir no médico. Ela está aqui viva, tem a marca, né? Tem um corte aqui até hoje, mas está aqui bem, glória a Deus, irmãos. Então, na doença, no dia mal, quem é que te ajuda? Quem é que te sustenta? Quem é que lhe afofa a cama? Quem dá sustento para você? É Deus, amém? Olha como vale a pena a gente ser pessoas boas. Mas tem momentos, igreja, que dá vontade da gente mudar. Ou você vai falar que não? Porque comigo já aconteceu já. Tem momentos que dá vontade da gente mudar. A gente fala assim: eu tenho que parar de ser bobo. É ou não é? Eu tenho que parar de ser bobo, eu ajudo todo mundo. Tem momentos que bate um cansaço espiritual. E por isso que a Bíblia diz assim, Deus falou assim: e não nos cansemos, através do apóstolo Paulo, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo vamos colher. Glória a Deus. Porque tem momentos que a gente, quem tem costume de ajudar, de socorrer, de acolher, de estender a mão, tem momentos que bate o cansaço. Está compreendendo? Tem gente que se aproveita. É difícil. Existem pessoas difíceis nessa terra, pessoas más. E aí nós queremos mudar, parar de ser pessoas benignas. Nós não podemos parar, temos que continuar sendo pessoas boas. Diga glória a Deus, né? Ajudando, estendendo a mão, socorrendo, prestando auxílio, porque ele falou assim lá em Mateus, que eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu, me vestistes, estava preso, estava no hospital, internado, e você foi me ver, foste me ver. Senhor, mas eu não lembro. Senhor, mestre, quando foi que eu visitei o Senhor? Eu não lembro disso. Não, você não está entendendo. Quando você lembra naquele dia, você estava lá na rua, você deu um trocado para o mendigo, você fez para mim. Aquela vez que você comprou uma marmita para aquela criança, você deu para mim. Aquela vez que você pegou o cobertor que você tinha na sua casa, você deu para o morador de rua, você deu para mim. Aquela vez que você tirou a blusa do seu corpo e deu para o rapaz que mora na rua e estava frio, você deu para mim. Quem está compreendendo? Quando fizeste para qualquer um desses, você fez para mim. Se você é uma pessoa benigna, você tem as minhas características dentro de você, é meu filho. Diga glória a Deus. E quem é filho do rei tem acesso ao reino de Deus. Diga glória a Deus, igreja. O lugar já está preparado. Igreja, não deixa de ser benigno, não deixa de ser uma pessoa boa. Glória a Deus. Não deixa os outros falar que você é bobo. Rapaz, você ajuda todo mundo. Ajuda. Você não cobrou nada. Não cobrei nada. Você fiz, eu fiz. A minha recompensa vai vir do alto. Diga glória a Deus.